Hoje vamos aprender como organizar dados por data em ordem crescente no Planilhas Google de forma automática. E para isso, utilizaremos duas tabelas. Uma tabela que será uma base de dados para preenchermos as informações e uma tabela que irá exibir os dados já ordenados por data em ordem crescente de forma dinâmica. Então, conforme formos alterando as datas na tabela da base de dados, dinamicamente esta tabela de visualização principal também já vai sendo atualizada. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui temos, então, uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. A base de dados já possui datas, produtos, quantidades e valores, sendo que as datas já estão no formato de data. E agora, então, queremos, nesta tabela principal, exibir os dados ordenados por data em ordem crescente, de forma automática e dinâmica, para conforme inserirmos datas nesta tabela, as informações já sejam respectivamente classificadas e ordenadas em ordem crescente de acordo com a data. Para isso, então, nesta tabela, vamos utilizar a função query, que vai basicamente analisar um intervalo de dados e realizar uma consulta e retornar dados que respeitem alguns critérios e as classificações que aplicarmos dentro da query, da consulta. Então, vou selecionar a função. Primeiro, vamos analisar qual é o intervalo de dados. Então, aqui, basicamente, poderia selecionar este intervalo, que possui os conteúdos, os valores da tabela da base de dados, que, no caso, no momento, vai da coluna H até a coluna K, começando na linha 3 e analisando até a linha 10 nesta seleção. Porém, poderia apagar esse 10 para analisar da coluna H na linha 3 até o resto da coluna K. Então, iria iniciar na linha 3 e analisar as colunas H, I, J e K. Então, todo este intervalo, para caso posteriormente sejam inseridos novos dados, eles já sejam analisados na query, na consulta. Tendo o intervalo que desejamos analisar, ponto e vírgula, e o próximo parâmetro é a consulta, ou seja, o que queremos retornar. Então, vou abrir e fechar aspas duplas, e aqui vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a cláusula select para selecionar os dados, e essa é uma sintaxe específica da função query. Inclusive, se quiser aprender um pouco mais sobre essa poderosa função query, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Tendo, então, esta cláusula select para selecionar os dados, quais dados queremos selecionar? Queremos os que estão na coluna H, que é a data, vírgula, os que estão na coluna I, que é o produto, vírgula, os que estão na coluna J, vírgula, e os que estão na coluna K, ou seja, data, produto, quantidade e valor. Estamos selecionando esses dados, mas ainda não estamos ordenando eles de acordo com a data. Então, por exemplo, se eu fechar parênteses ao final da função, teríamos este retorno. Porém, ainda não está ordenado de acordo com a data. Então, vamos continuar. Vamos aprimorar essa query. Então, estamos selecionando esses dados, perfeito, porém agora queremos ordenar, ou seja, vamos usar a cláusula order by, que vai ordenar, queremos ordenar de acordo com a coluna H, que é a coluna de data. E aqui também poderíamos utilizar este ASC, que é para especificar que é a ordem crescente. Ao final da função, fechando parênteses, apertando Enter, teríamos um pequeno problema, pois, como está sendo analisado todo este intervalo, o que acontece? As células que não possuem valores estão sendo retornadas. Então, estes dados e informações que gostaríamos de visualizar na tabela ficaram lá para o final. Para resolver isso, vamos especificar na query que queremos analisar apenas onde houver valores na coluna H. E para isso, então, após o select H, I, J e K, vamos utilizar o where para especificar que queremos selecionar esses dados aonde a coluna H, e aqui vamos digitar is not null,
ou seja, aonde os valores da coluna H não forem nulos, ou seja, aonde houver valores. Então, em resumo, estamos selecionando os dados da coluna H, I, J e K, aonde houver valores na coluna H, ou seja, onde houver uma data, e estamos ordenando de acordo com a coluna H em uma ordem crescente. E agora sim, apertando Enter, já temos este retorno. Então, as informações estão classificadas, ordenadas por data em ordem crescente. E se eu quisesse, por exemplo, numa ordem decrescente, bastaria mudar este ASC pelo DESC, D-E-S-C. Então, ordenando em ordem decrescente. Apertando Enter, também já teríamos esse efeito. Então, agora, as informações estão ordenadas em uma ordem decrescente. Vou retornar brevemente, então, para a ordem crescente, e se alterarmos alguma informação, por exemplo, a primeira data que possui os respectivos dados é 3 de janeiro de 2025, que é o produto A, quantidade 8, valor 80. Produto A, quantidade 8, valor 80. Se eu alterar esta data para, por exemplo, dia 3 de maio de 2025, a tabela já foi atualizada. Então, novamente, da menor para a maior data, ou seja, da mais antiga para a mais recente, que esta data é em ordem crescente. E mais uma dica que pode ser interessante para este tipo de tabela, este tipo de planilha, é como congelar uma das linhas para que acompanhe a rolagem da tela. Por exemplo, aqui, nesta primeira página, nesta primeira aba da planilha, os títulos de cada tabela vão acompanhando a rolagem da tela. E como poderíamos fazer isto? Para melhorar, então, essa experiência de utilização da planilha. Bom, aqui no exemplo prático, vou abrir o menu Ver, selecionar a opção Congelar. E aqui há algumas opções referentes às linhas ou até mesmo referente às colunas da planilha. Vou selecionar referente às linhas. Então, por exemplo, congelar uma linha. Então, ao rolar a tela, o nome de cada tabela acompanha a tela. Mas, além disso, poderíamos então novamente abrir o menu Ver, selecionar a opção Congelar e esta opção de congelar duas linhas, pois assim a rolagem da tela é acompanhada pelo nome de cada tabela e também o título, o nome, a descrição de cada respectiva coluna, então data, produto, quantidade, valor e assim por diante. Esta é uma dica que pode ser útil para esta e outras planilhas. E agora que aprendemos como organizar dados por data em ordem crescente de forma automática e dinâmica no Planilhas Google utilizando a função Query, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.